Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós jamais devemos perder a esperança da ressurreição de Cristo, do que Cristo representa para nós, do que Ele é, do que Ele significa, daquilo que o Evangelho significa para cada um de nós. Esse trecho que relata aqui fala exatamente sobre isso que eu estou dizendo, sobre aqueles que perdem essa esperança no que o Evangelho representa. Acompanhe o texto comigo aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Esse evento ocorre logo após o sacrifício de Jesus na cruz e sua morte. Esse fato ocorre justamente depois disso. E iam conversando a respeito das coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Às vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada do Evangelho, Jesus está tão próximo de nós, mas os nossos olhos não estão abertos para reconhecer que Jesus está ali. E é o que acontecia com esses 2 discípulos que estavam aqui no entardecer a caminho de Emaús, uma aldeia próxima a Jerusalém. E lá, quando escurecia, não era que nem aqui, né? Que escurece, a gente tem a luz, a gente tem o carro, a gente tem a iluminação pública. Lá, quando escurecia, acabava tudo, né? Ninguém ficava na rua, porque era escuro mesmo. Jesus se aproxima deles e eles não reconhecem Jesus. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, porque o assunto do momento era o mesmo. Jesus tinha morrido. E até aquele momento, para esses 2, nada tinha acontecido. Eles estavam descrentes. Até seus próprios olhos escurecidos à medida que caminhavam. E esse é o grande problema, nós estarmos com a nossa visão turva à medida que caminhamos. Não saber que caminho você vai trilhar. E hoje, nos nossos dias, muitas pessoas estão caminhando, mas não reconhecem Jesus. Mesmo estando nas igrejas, mesmo estando nas religiões, mesmo professando um credo, mesmo prestando cultos, mas não reconhecem nem o Evangelho nem a Jesus. Mesmo Jesus estando tão próximo. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que você caminha? E eles pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu o único? Dizendo para Jesus: és tu o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? És tu o único que ignora tudo o que aconteceu? És tu aquele que ignora o que foi passado na nossa terra nesse tempo? E Jesus aqui, como quem não quer nada, como quem não sabe de nada, pergunta: mas olha, ele lhes respondeu: quais?
Quais acontecimentos? Olha a pergunta de Jesus, o que aconteceu de fato? E eu pergunto para vocês, o que aconteceu com Jesus? O que representa Jesus? Qual Jesus que você crê? Qual o evangelho que você professa? Qual o evangelho que você comunga? Qual a esperança que você tem no evangelho? Talvez a sua esperança no evangelho é como a esperança desses dois homens que caminhavam com Jesus, mas não o reconheciam. Você tem a esperança em Jesus? Qual Cristo que te guia? Qual caminho que você caminha? És tu o único que ignora as ocorrências desses dias? Mas quais ocorrências? Você sabe o que aconteceu a Jesus? O Nazareno, que era um varão, profeta, poderoso em obras e palavras, que fez milagres, maravilhas diante de Deus e do povo todo. Você conhece aquele Jesus que veio na terra, habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade? Você conhece? Aquele que nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai? Será que é esse Jesus? Você sabe quem é Ele? És tu aquele que ignora o que aconteceu a Jesus, esse profeta, que fez todas essas maravilhas, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que estas coisas se sucederam. Fazem 3 dias que tudo aconteceu. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo dele. Voltaram dizendo teria tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Mas de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Eles tinham essa dúvida. Eles não conheciam, nem reconheceram que ele estava ali. Nem reconheceram que Jesus era o próprio que falava com eles. Nós precisamos conhecer Jesus. O Jesus morto e ressuscitado. Conhecer o seu Espírito. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nós não somos esses, nécios e tardos, para crer no Evangelho, para crer no que o Evangelho representa, para crer no poder que o Evangelho tem, no poder de Jesus sobre as nossas vidas, no poder do Espírito de Jesus que habita em mim e em você. Não podemos ser nécios e tardios em crer. Em toda a força que aquilo que Jesus veio e fez aqui nessa terra tem de nos transformar, de nos fazer novas criaturas, de trazer nova vida. O Evangelho tem o poder da nova vida. O Evangelho tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. E eu não estou falando de uma religião,
Eu não estou falando de você pertencer a um grupo. Eu estou falando de uma transformação literal na vida da pessoa, a partir da sua forma de pensar, da sua forma de viver. Eu estava escutando algo esses dias. Todos aqui conhecem aquele texto, lá de João 8, que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E muitos de nós já viram tantas pregações. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que caminho, verdade e vida, isso tem que ser em nós. Jesus tem que ser um caminho em nós. Não é o caminho da igreja, mas é o caminho em nós. É um caminho de existência. É Jesus. Jesus tem que ser uma verdade em nós. Caminho, verdade e vida. Não é apenas dizer que Ele é, mas isso tem que ser. Na existência, na minha existência, eu tenho que estar no caminho. O caminho de Jesus. Caminhando o caminho de Jesus. Ele é um caminho, uma verdade. E uma vida a ser seguida. Uma verdade para viver, uma vida para viver, um caminho para andar. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho, verdade e vida que chama para o relacionamento. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse ele. O caminho que te leva ao conhecimento dele. O caminho que te leva à verdade dele. O caminho que te leva à vida dele. Esse caminho, verdade e vida é relacionamento com o Evangelho. É relacionamento com Cristo. Honestos e tardos de coração para não crerem em tudo que já foi dito, em tudo que os profetas disseram, em tudo que a Escritura diz a respeito de Jesus, em tudo que nós ouvimos já falar de Jesus, em tudo que Jesus representa. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória. E começando por Moisés, ele discorreu por todos os profetas que tinham falado a respeito da vinda do Messias, da vinda de Jesus, da vinda do Evangelho, da vinda da Boa Nova. Ele expôs o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou o pão e tendo partido lhes deu. Então os seus olhos foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Tudo que nós aprendemos do Evangelho durante a nossa vida, tudo que nos ensinaram, precisa nos levar a um momento de formação da consciência no que o Evangelho representa. Aqui, Jesus expôs para eles tudo o que a respeito dele mesmo constava nos registros, até o momento em que os olhos se abriram. E é interessante que Jesus veio e era o Messias, e é o Messias, que veio e habitou entre eles, como eu disse. Se estava tudo escrito a respeito dele, por que os judeus não receberam? E é disso que esse texto está falando. De tudo que sabemos a respeito de Jesus, os nossos olhos, eles em algum momento eles precisam se abrir.
se abrir para a verdade do que Cristo de fato representa. E o que Cristo representa para você? O que a Boa Nova, ela representa no seu interior? Não pode ser apenas uma religião, não pode ser apenas mais um culto, não pode ser apenas mais um momento de aprendizado da Bíblia, da palavra. Tem que ser um momento na sua vida que o seu espírito tem que se abrir para o que o Evangelho é. Tem que se abrir para o próprio Espírito. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eles diziam um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura, em algum momento da nossa caminhada, Jesus presente conosco, falando ao nosso espírito, falando audível muitas vezes ao nosso ouvido, falando nas nossas intuições, falando nas nossas percepções. Será que muitas vezes não arde o nosso coração em fazer o que é certo, através da Boa Nova, através da Boa Notícia, através do Evangelho? Será que nós vamos ficar todo o tempo aguardando o Messias que já veio? Jesus é uma verdade? Jesus é uma vida em você? É que nem aquele moço que foi assaltado e depois passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. Era uma estrada, mas 3 homens passaram ali com caminhos diferentes. O sacerdote preocupado com o seu sacerdócio, o levita preocupado com os afazeres do templo. Mas apareceu ali um que tinha uma mesma estrada, mas um caminho do Evangelho, que era um samaritano. E como eu disse o outro dia, samaritano representava tudo que os judeus detestavam. Tudo que os judeus detestavam estava contido nos samaritanos. Pois Jesus usa o exemplo de um samaritano. Foi o único que acolheu o seu próximo. Quem sabe nós somos esses sacerdotes do templo, levitas do templo. Quem sabe os samaritanos que estão lá fora estão acolhendo muito mais no Evangelho do que nós estamos acolhendo. Tem muita gente fazendo mais Evangelho que nós. São os samaritanos. Nós deveríamos ter feito. É bem assim. Ficamos nos nossos nichos religiosos, mas não temos um despertamento na nossa consciência daquilo que o Evangelho vem trazendo luz. É como eles disseram aqui: por um acaso não nos ardia o coração quando nós tivemos aquela percepção? Eu poderia ter abraçado aquela pessoa, eu poderia ter amado aquela pessoa, eu poderia ter perdoado, eu poderia ter feito mais, mas não fiz. Caminho, verdade e vida é na existência. Jesus tem que ser um caminho, uma verdade e uma vida. E ninguém vem a Ele se não tiver esse relacionamento de caminho, verdade e vida com Ele. Porque estamos preocupados apenas com a liturgia da coisa, apenas com o sacerdócio. Deus nos chama para viver o Evangelho, não perder a esperança do que o Evangelho representa, não perder a esperança do que o Evangelho significa. O que o Evangelho significa para nós? Não é apenas um Jesus que morreu na cruz. Não é isso que eu estou falando.
Não é conhecer que Jesus morreu na cruz. Tem muitos que não conhecem que Jesus morreu na cruz, mas estão vivendo mais o Evangelho que a gente mesmo. Evangelho tem que ser um caminho em nós, tem que ser uma verdade em nós. Em algum momento na nossa caminhada, nesse entardecer, talvez seja o entardecer da existência para alguns, nós precisamos abrir os nossos olhos antes que a noite venha e nos pegue e nos engula. Mas mesmo nesse momento, Jesus está conosco. Mesmo nesse momento de trevas, de escuridão, Jesus está conosco. Porventura, não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos mostrava a respeito das Escrituras? É tempo de nós abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, abrir o nosso espírito, receber esse espírito do Evangelho. Se alguém não tem esse espírito, esse tal não é dele, como disse Paulo em Romanos. Você tem esse espírito, o Espírito de Cristo, ou como Paulo diz, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas eu creio que habita em todos nós. Precisamos aguçar as nossas percepções sobre o que é do Evangelho, sobre o que é de Cristo, sobre o que é de Deus, enfim, para que possamos ter uma vida plena, uma vida de relacionamento uns com os outros, uma vida de relacionamento com o Evangelho que professamos, o Evangelho que cremos. O Evangelho não tem que ser um título em nós. Eu sou evangélico. E daí? O outro vai perguntar. E daí? Eu sou católico. E daí? Eu sou espírita. E daí? Eu não creio em nada. E daí? Eu sou ateu. E daí? Não tem a ver com religião. Não tem a ver com rótulo. Não tem a ver com título. Tem a ver com o espírito que habita a pessoa. O Evangelho faz isso. O Evangelho, ele tira todos esses rótulos. Ele é um espírito único, em que Deus se revela através dos relacionamentos uns com os outros. Não perca a esperança na ressurreição. Não perca a esperança daquilo que Jesus disse. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores e será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele tem que ser um caminho, uma verdade e uma vida em mim e em você. Todos os dias. Até o último dia. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Vamos orar?